Bom, hoje nós vamos falar então sobre o cuidado, né? Assim, cuidar daquilo que você tem. Isso é um dos conceitos do estoicismo. A gente vem, alguns dias a gente está tendo essa proposta de falar sobre alguns conceitos e a gente decidiu falar sobre esse hoje. E aí os estoicos, para falar sobre isso, né? Eles falam da importância da gente cuidar do que a gente tem hoje, num senso de pertencimento também, como se o que você tivesse fosse de uma hospedaria. Então é aquela sensação de você tá num quarto, você tá num hotel. Você se sente confortável porque você alugou aquele quarto, né? Então, Você escolheu você aquilo, é escolheu gostoso, você se isso, acostumou também, se é habituou. bom, né? Dentro do que você podia, era aquilo que você buscava, mas aquilo não pertence a você. E aí não é porque não pertence a você que você não vai cuidar, você vai cuidar muito bem, né? Mas sabendo que aquilo não pertence a você. E a gente tem esse senso mesmo quando a gente vai, quando a gente está visitando a casa de alguém, ou quando a gente está viajando em algum lugar. Num E é hotel, interessante que às vezes é, e é interessante que às vezes a gente não tem esse cuidado com as coisas que a gente tem, né? Com o que é nosso também. Isso, e também com as pessoas, com nossa parceria, né, com nossos familiares, com filhos. Então, muitas vezes as pessoas elas vão perdendo isso, né? Essa noção de que aquilo nos é emprestado, não é nosso. Eu tenho tanto cuidado na casa do outro, mas muitas vezes eu não tenho esse cuidado na minha casa. Eu tenho tanto Uhum. cuidado com aquele amigo, com aquele familiar do amigo, mas às vezes eu não tenho esse cuidado com o meu familiar ou com a minha parceria, né? Sim. Porque a gente vai ficando com essa ideia de que as coisas são nossas e que são posse, que são propriedade, que são, né, que a gente não vai perder, que a gente não vai deixar de ter, que já está posto, que já é, que eu não preciso conquistar, que eu não preciso Não preciso fazer mais preservar. nada, não preciso, né, estar atento para esse cuidado, né? Para as mudanças que vão acontecendo nessa relação. E ao mesmo tempo, eles olham para isso, para esse cuidado com o que não é seu, como algo que é passageiro, né? Tudo é passageiro. Nesse sentido de que você não vai levar nada. Então, esse sentido que você está dizendo da posse é Uhum. você usar o que você tem, né? Ali, receber aquilo, usar, né? Ter troca, mas sabendo que aquilo não pertence a você, pertence ao mundo. Porque é isso. Ninguém nunca voltou para falar que depois da morte a gente tem Ia um monte de usar, coisa lá que a gente ia usar e que usar aí o patrimônio, que a gente tem que dar um algum patrimônio. jeitinho de levar esse patrimônio, né? A gente já Põe nas abandonou essa ideia gavetinhas. lá, né? Há muito tempo atrás. Já deixou os sarcófagos, os faraós, a gente deixou essa era e a ideia Faz um agora não é pouquinho de mais tempo que essa. que o caixão não tem mais gaveta, né? Então assim, não adianta você fazer uma sala, colocar todas as coisas do seu pertence ali, porque você não vai levar, né? Então é a ideia de que as coisas que a gente tem aqui nesse mundo não pertencem a gente, pertencem ao mundo, né? E estão aqui para serem usadas, mas não nesse lugar do uso Do do descarte, do. aproveitamento, Isso. do Uhum. descarte, do aproveitamento, mas do uso da troca, né? Da função daquilo, da aprendizagem que tem. E aí a gente pode olhar de várias formas, inclusive na E, relação. e do cuidado com aquilo que se usa, que se tem, né? Porque quando você tem essa ideia do descartável, e é muito interessante o tanto que hoje em dia a gente tem essa ideia do descartável, né? Porque é um momento cultural muito simples, né? Ah, eu quero isso, não quero aquilo, eu já ligo, eu já peço 48 horas, 24 horas está na minha casa, eu já tenho um novo, eu já jogo aquele fora. Então a gente está muito tomado por essa coisa do consumo e do descartável. E aí a gente vai achando que as coisas podem ser trocadas, que elas podem ser substituídas, ou que a gente não tem que ter um cuidado com as coisas, né? Porque, vai ficar velho mesmo, eu não vou passar, como era antigamente,
30 anos com o mesmo aparelho de televisão, né? Hoje em dia vai 5, 6 anos, eu quero trocar a televisão pela outra que tem um sistema novo, que tem uma tecnologia nova. Então a gente está muito mergulhado nessa coisa do descartável. Sim. E do que é meu, né? Assim, é meu e pronto. Então pertence a mim, independente de onde veio, tá comigo, é meu. E aí tem essa ideia de que se você pensa, porque se você pensa que as coisas não pertencem a você, mas pertencem ao mundo da experiência, vamos colocar assim, você se sente mais livre também, porque sabe aquela história que é, bom, não tem mais nada a perder. Uhum. Então, quando você não tem mais nada a perder, você se torna livre, né? Porque você não está preocupado com aquilo que vão tirar de você, né? Então é o momento onde você está mais livre quando você não se preocupa com o que você tem a perder. E aí quando você olha para as coisas do mundo como coisas de experiência, mas não de posse, é o lugar onde você pode se sentir livre para se relacionar, para fazer trocas, porque não pertence a você, né? Pertence ao movimento, pertence ao fluir da vida. E você pode estar presente nessa vivência, né? Você pode estar presente inteiro, né, no que você está vivendo. Então, se isso é do mundo e eu estou experienciando, eu fico inteiro, eu aproveito, né? Eu valorizo. Então, o meu marido, ele é do mundo, né? Nós temos uma experiência juntos. Então, eu aproveito aquilo, eu estou naquela relação. Porque pode acontecer de, no futuro, ele encontrar uma outra pessoa que desperte o amor dentro dele. Isso é lindo, isso é sublime, né? Ele pode ser despertado num amor muito mais profundo e querer viver essa outra experiência. Se eu de fato vivi a minha experiência numa profundidade, eu consigo entender que isso volta ao mundo. É. É que é difícil para as pessoas aceitarem essa ideia, né? De que o outro, de que tanto você quanto o outro pertencem ao mundo, né? E aí, Uhum. quando a gente entende esse processo, também o final, tanto a escolha de estar numa relação, quanto o final de uma relação ficam menos intensos na dor, Menos né? dramático. Menos dramático, menos dramático. E aí a gente pensar sobre isso que é interessante, porque se a gente ficasse, né, tem a história do se você com que você acordaria, se você só pudesse acordar no dia seguinte com as coisas que você foi grato, o que você acordaria, né? O que você teria na sua vida? Se E hoje aí você acordasse com aquilo que você foi grato por ter tido ontem, né, o que você teria isso, hoje, é o isso? que você teria hoje? Então, se a gente fizesse essa lógica para o cuidado, né? Se você acordasse só com as Eu coisas que acordaria, você eu cuidou, acordaria sem Instagram hoje, viu? Porque ontem eu não fui grato ao Instagram. não estaria aqui fazendo live. Não, eu não estaria fazendo live de novo. Então, aí o que que você teria, né? O que que permaneceria na sua vida, que você cuida, que você tem atenção, nesse lugar de preservar, sabendo que pertence ao mundo, né? Isso é interessante também na lógica com os filhos, porque os filhos pertencem ao mundo, né? E aí quando se tem filho, a gente tem uma ideia de que não, é nossa, a gente que manda, né? Eu que E mando. o quanto, e o quanto é difícil aceitar, vamos dizer assim, que os filhos serão quem serão, né? E aí muitas vezes desde pequeno se vê, esse meu filho ele é tal coisa, mas ele não vai ser, porque eu não aceito, porque eu não quero, né? E se deixa de perceber que é do mundo e que enquanto está com você, você pode cuidar disso numa amplitude muito maior, né? Num cuidado como você teria com o filho do vizinho, né? Mas entendendo que vai para o mundo, assim como os relacionamentos, assim como a parceria, assim como as coisas materiais, né? É, então, aí, para entender e organizar esse lugar, é perceber a função daquilo, né? Então, qual é a função de pai, qual é a função de mãe, qual é a função de esposa, de marido, né, de mulher, qual é a função Uhum. que você está ocupando ali naquele lugar.
como a função do quarto, né? Que você aluga ali, aquilo tem uma função, né? Então, por isso você cuida também, porque você sabe da função daquilo e você sabe que pertence ao mundo, né? A outros também, a outras experiências também, que não só a sua. Então, as A relações gente ficam mais vê livres. A gente vê esse exemplo naquela ideia, né? Não, quando você morar sozinho, você vai fazer altas festas na sua casa. E aí, quando você mora sozinho, você dá uma alta festa, destrói sua casa, você fala, nunca mais quero dar uma alta festa na minha casa, né? Porque você passa a ter um cuidado com aquilo. E aí, Uhum. como é que a gente tem esse cuidado nas relações, né? De entender qual é a função daquilo? Porque muitas vezes a gente termina o dia sem dizer para o outro da importância do outro. Né? Às vezes você está num hotel, você fala assim, nossa, esse quarto de hotel é legal, né? Ai, como esse quarto de hotel é gostoso. Como se você pudesse dizer para o quarto, né? O quarto, obrigado, parabéns, né? E tal. Mas o quanto as coisas da nossa vida, elas vão passando desapercebidas, elas vão se tornando nossas. E aí eu não agradeço mais, eu não contemplo mais, eu não elogio mais, né? Eu não incentivo mais, eu não apoio mais, porque é meu, entendeu? É meu marido, eu não É. preciso falar que ele é bonito, eu não preciso falar que ele é inteligente, né? A minha esposa, eu não preciso dizer para ela, eu não preciso agradecer ela pelo almoço que ela preparou, ela sempre prepara, né? Então, isso vai ficando. Então. E aí tem, né? Tem um olhar para a história do amor, né? Desse cuidado, que são vários tipos de amor. E tem vários tipos de amor mesmo, né? E um deles é o amor de contemplação, que é necessário, né, em qualquer relação, que é esse lugar de você poder contemplar pelo que é, não porque, Uhum. não pelo que você está recebendo por conta da sua necessidade, mas pelo que é, pela existência daquilo, né? Então, e aí não é Então, só. e como é que você contempla aquilo que é numa sociedade contemporânea que o tempo inteiro está nos dizendo que você pode mais, que você merece mais, que você consegue mais, que é só você fazer um curso de 6 horas que você vai conseguir a excelência. Então, assim, como é que eu contemplo? Como é que eu olho a realidade das coisas se o tempo inteiro eu estou recebendo propaganda, né? De tudo aquilo que eu posso ter e não tenho e não terei. Não dá, né? Não sobra espaço, não sobra direção de olhar para isso, né? E aí as coisas vão se perdendo mesmo, né? O sentido, a função vai se perdendo, né? E aí não é só, quando a gente olha para isso, para esse lugar, né, dessa ideia, não é só nas relações, mas é em tudo. Porque quando você olha que as coisas não pertencem a você, pertencem ao mundo, ao mundo da experiência, você vai cuidando daquilo que não é propriedade privada, né, mas é pública, né, dos lugares que você vai transitando, né, das relações que você vai vendo ali. Né? Então, seria, se a gente pensasse nessa lógica deles, as coisas seriam muito mais organizadas, né, cuidadas, né, e também usufruídas por todos, de uma forma boa, né? Uhum. Mas é a ideia de que aquilo que não é privado não me pertence, né? Então, o que é público é de todo mundo, mas também não é de ninguém. Então, eu não tenho que cuidar, né? Eu não tenho que cuidar de não jogar lixo na rua. Dane-se. Né? E eu também posso me sentir no direito de pegar a cadeira lá que foi posta e levá-la para mim. Teve um, não sei se foi um ponto de ônibus, eles puseram cadeiras gamer no ponto de ônibus. É, Não durou 24 horas, né? O povo então, foi lá e roubou as cadeiras. Por quê? Porque é público, né? Então é meu, eu posso tornar privado. Né? E então, essa exato. ideia de contemplar as coisas entendendo que elas são do mundo nos dá uma visão muito diferente quando, por exemplo, acontecem coisas, né? Ah, eu tinha um conforto material e de repente hoje em dia eu já não tenho mais. Né? Eu perdi isso. E eu vou ter Uhum, que, aspas, reconquistar, né? Eu vou ter que construir condições para que o mundo me dê novamente isso, né? Me empreste novamente isso. Porque por algum motivo me foi emprestado, por algum motivo foi tirado, e por algum motivo pode ser emprestado ou não. Né? O sim, mesmo para relacionamentos. para tudo, né? Eles falam muito desse olhar,
para a questão das perdas mesmo, assim, perdas de pessoas, né? Que quando você olha que essa pessoa não te pertencia, seja numa relação, ou seja, que você perdeu para a vida ou para a morte, aí essa pessoa não me pertencia, né? Dói, é triste, eu me reorganizo, mas eu entendo que não era meu, né? Não era meu, era do mundo, era dela, era do ser, né? Do ser no movimento. Então, isso faz com que a gente cuide das coisas de um outro jeito e se relacione também de um outro jeito. Sim, porque nós temos essa eterna mania de achar que as coisas são nossas, né? E que nós também somos nossos, nós também somos do mundo, né? E nós também vamos deixar de estar no mundo um dia. Porque a propriedade, né, ela trouxe uma certa segurança. Então, na nossa construção, né, ali da antropologia, quando a gente começou a pegar um pedaço de terra e falar, não, esse aqui é meu, você respeita, isso foi dando uma segurança, ufa, não preciso ficar lutando o tempo todo. Né? Então aí vamos generalizar essa história. Então tudo que é meu, ponto, e não preciso ficar lutando por aquilo. Mas tem muitas coisas que não pertencem a gente, né? Pertence ao fluxo da vida, ao movimento da vida. E aí também a gente consegue lidar com imprevistos de uma forma mais tranquila quando a gente entende isso. Né? Não que não seja angustiante, né? Que não cause sofrimento, Sofrido. causa. Mas a recuperação disso, do movimento, né, para continuar no movimento e ter as próximas experiências que vão fazer você chegar num lugar de melhor, né, do que você quer, é muito mais fácil, muito mais rápido também. Né? Exato. Conseguimos deixar ir o que precisa ir e, acima de tudo, cuidamos bem do que temos hoje. Seja lá o que for o que temos hoje. Né? Cuidamos bem do que nos é emprestado. Porque se alguém me empresta essa caneta, não importa se ela é uma caneta, né, sei lá, não tem uma caneta Bic aqui, tem uma caneta mais comum. Né? Se tem uma caneta ou outra caneta, eu cuido bem da caneta, porque ela me é emprestada. Né? E aí não é porque essa caneta não é a que exatamente eu queria, eu vou, né, destruir ela porque eu só quero essa. Né? Então a gente vai olhando para as coisas com certeza de uma outra forma. Sim. Quando você vai olhando para a função daquilo, né? Para o desejo ali, para a função, que você vai, bom, isso aqui não tem mais função nesse momento, né? Deixa ir. Qual que é a função do que está acontecendo agora na minha vida? Isso tem uma função. O movimento onde eu me encontro hoje tem uma função para o meu desenvolvimento emocional. Né? Então, quando você cuida desse lugar, dessa função, é que as coisas podem se reorganizar para o fluxo da vida de novo. Isso, e é muito rico, né? Nós, enquanto profissionais, quando trabalhamos com os nossos pacientes e os pacientes entendem a função, aspas, das desgraças da vida, né? Qual que é a função disso que eu passei, né? E aí compreendo que liberdade, né? E que sequência que o fluxo da vida pode tomar a partir de então. É isso aí. Bom, pessoal, vamos cuidar mais. Isso, não sei se vocês que estão aí, se vocês compreenderam, se deu para acompanhar, né? Se tiverem dúvidas, mandem para nós, sempre tem uma caixinha por lá. E se gostaram do conteúdo, compartilha com o amiguinho, né? Traz essa reflexão, questionem, né? Se questionem, perguntem e principalmente se perguntem a que vocês são gratos, né? Quais são as palavras que vocês estão trazendo, como é que vocês estão cuidando do que vocês têm hoje, que isso é o mais importante. Foi excelente, que bom, muito obrigada, fico feliz em saber. E é isso, né? Chegou tarde, Lu, chegou tarde. Estamos encerrando a live aqui, nosso papo de quinta na sexta, mas com certeza, né, na próxima semana estamos aqui. Se o Instagram deixar na quinta, 12h15, como sempre, ótimas reflexões. Obrigado, como sempre, ótimo estar aqui com vocês. Muito bem, pessoal. Então, um bom final de semana. A gente se vê na próxima quinta, 12h15. Isso aí. Exato. Prestar atenção para não entrar no modo
automático, né? No modo piloto automático de viver. Super obrigada meninas, muito bem. Fiquem com o meu caloroso abraço, até a próxima semana. Até, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!